Olá, tudo bem com vocês? Isso é só para lembrar que temos que nos cuidar, certo? Mas primeiramente eu quero dizer que estou morrendo de saudade de vocês. Eu, a tia, o tio Rafa, todos nós estamos com saudades de estarmos juntos ali para aprendermos da palavra na EBD, para trocarmos ideias, né? Mas, enquanto isso não é possível, a gente vai fazer esse videozinho para ajudar vocês com a lição. Nossa lição nova agora é de juniores, voltou para os juniores, né? A gente estava com os adolescentes. E o tema da nossa lição é Igreja, Casa de Deus. Tema gostoso, né? Tema muito bom. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmo 133:1. Ela está na revista ali, mas é bom que a gente procure, folheie a nossa Bíblia, saiba. Salmo 133:1 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união. Na revista está assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. E nós somos irmãos em Cristo, né? Por isso que a gente, quando chega na igreja, nossa igreja, a gente tem o hábito de falar a paz do Senhor. Cumprimentando sempre um irmão. Está em Atos 2:37. De volta lá a Bíblia. Vocês vão ter na revista também, na lição, mas vocês podem ir lá. Vamos ver onde que é Atos. É no Velho ou é no Novo Testamento? No Novo Testamento, né? Todo mundo já sabe. Novo Testamento, a gente vai na nossa música lá do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos 2:37. Agora vocês vão poder acompanhar através da revista. Nós vamos ler ali o Explorando as Escrituras. Depois de Jesus ter ressuscitado, ele prometeu que não ficaríamos sozinhos. Então, ele nos deixou um consolador. Que consolador é esse? O Espírito Santo. Para que a gente saiba, para que a gente possa saber que não estamos sozinhos. Nós temos um consolador. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Como assim ele habita em nós? Esse corpo que nós temos, ele é o templo do Espírito Santo, né? Ele é o templo, a casa, a morada do Espírito Santo. Então, por que que o Senhor nos deixou o Espírito Santo? Para nos consolar, para nos fortalecer, para que o Evangelho seja pregado até a sua volta, a volta de Jesus. Até que ele venha, nós temos esse Consolador, nós temos a esperança que Jesus voltará buscar essa igreja, né? Todo o seu povo que faz parte do corpo dele, certo? Vocês se lembram quantos discípulos Jesus tinha? 12. Muito bem, para quem respondeu 12. 12 discípulos ele tinha, certo? E os discípulos, quando Jesus voltou aos céus, os discípulos permaneceram, continuaram firmes na missão de que o Mestre lhes havia ordenado. Vão pelo mundo inteiro e anunciam o Evangelho a todas as pessoas, certo? Então, essa foi a delegação, delegado aos discípulos, vá ao mundo inteiro anunciar o Evangelho. Isso foi só para os discípulos de Jesus? Nós também somos discípulos. Né? E nós também, para os discípulos e para outros e para outros. Chegar à nossa geração. Hoje nós somos, Jesus ainda não voltou, hoje nós somos esses discípulos que temos que levar essas boas novas, o Evangelho a toda criatura. Como eu sempre digo, não é o pastor somente que tem que falar de Jesus e pregar. Não é o missionário que tem que levar, fazer missão fora do país somente. Mas eu posso evangelizar, eu posso levar para o meu vizinho,
para minha escola, para os meus amigos, a palavra, as boas novas, tudo aquilo que eu acho que é muito bom para mim, eu tenho que dividir com essas outras pessoas. E como eu sempre falo, às vezes, ai, professora, tia Lu, eu não sei falar de Jesus para alguém, mas o meu testemunho com os meus amiguinhos, na escola onde eu estudo, onde eu faço um curso, lá o meu testemunho, o meu comportamento é falar sobre Jesus. Aí as pessoas vão conhecer, vão saber sobre mim através do meu testemunho. Se eu vou cutucar, bater nos amigos, entrar, fazer bullying com os outros amigos, se eu vou ser aquela criança e aquele junior, aquele adolescente estudioso, que não cola, que entra, que participa com verdade, né? Não participa de mentiras, de violências. Isso é uma evangelização, isso é você levar Deus às pessoas, elas vão te admirar. E quando elas precisarem de Deus, de Cristo, elas vão saber que podem encontrar em você, certo? Você que faz parte desse corpo. Em uma só pregação, vamos voltar aqui para a revista, o terceiro parágrafo diz assim: em uma só pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas juntaram-se para ouvir a palavra de Deus. É muita gente, 3.000 pessoas. Dentro da minha igreja, fica lotadinha, né? Cheia, é muita gente, mas 3.000 pessoas é muita. Essa foi a primeira reunião que tiveram. Aí que surgiu a igreja. E a partir daí, ela só cresceu cada vez mais, né? Todos quantos se convertiam eram orientados pelos discípulos. Eles aprendiam a respeito da verdade e da importância da comunhão. Isso fortalecia a união dos irmãos e fazia com que tivessem tudo em comum. A comunhão que conquistaram os tornara como se fosse uma única família. A amizade e o companheirismo se fortaleciam na igreja primitiva. Todos compartilhavam o que tinham para comer, oravam juntos e se alguém precisasse de ajuda, todos uniam para ajudar. A Bíblia diz que os crentes dessa igreja tinham muito temor. Eles eram reverentes e fugiam do pecado. Deus usava os apóstolos para realizar muitos sinais e maravilhas. Então, aqui diz que quem se convertia, elas iam procurando saber, conhecer sobre o Evangelho, conhecer sobre Jesus, sobre a verdade, sobre o céu. A partir de que a gente passa a conhecer essas coisas, a gente passa a se afastar do pecado, do erro e praticar, fazer as coisas corretas que antes a gente não fazia, certo? Eles eram reverentes e fugiam do pecado. O outro parágrafo diz assim: biblicamente, essa é a primeira igreja que existiu, uma igreja que tinha comunhão plantada no coração de cada um pelo Espírito Santo. Comunhão que tinha como base o amor de Jesus, que se entregou na cruz, abrindo mão da sua vida para nos beneficiar com salvação adquirida pelo seu sangue. Glória a Deus. Esse mesmo amor que pensa no bem do outro deve ser a nossa inspiração. É sobre esse amor que aprendemos na igreja e que devemos amar nossos irmãos, né? Sempre o amor, a comunhão, isso sempre tem que ser nosso foco, não é que tem que estar em moda, tem que ser nosso foco, né? O evangelho verdadeiro. Então, agora nessa época de pandemia, de coronavírus, que estamos nos protegendo, nos cuidando, mas temos que pensar também o que a gente pode fazer pelo outro, né? Aquele que pode ficar em casa, não precisa sair, fica, para que o outro possa ir, para que um adulto tenha que trabalhar, né? Se tem alguém precisando de orações, muitas pessoas estão precisando, nós devemos estar orando constantemente pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas pessoas que estão nessa frente de batalha, procurando fazer o melhor
né, e nos proteger. Oração, nós podemos doar alimentos para aquelas pessoas que não estão podendo trabalhar agora, estão sem condições, né? Tem muitas formas, você pode conversar com o pai, com a mãe, o que será que a nossa família pode fazer para contribuir nesse momento difícil agora com as pessoas que precisam, né? Mesmo sem a gente sair de casa, a gente pode fazer alguma coisa para ajudar outras pessoas, outras famílias, né? Lembrando sempre que nós somos partes desse corpo, membros desse corpo que é a igreja. Nós temos que estar unidos até a consumação do tempo. Nós temos que levar a palavra do Senhor até a consumação, certo? Aqui nós temos as atividades que vocês vão. Número 1 é para completar, né, a frase usando as palavras em destaque. Jesus enviou o Espírito Santo, que foi derramado sobre seus discípulos. Quando eles receberam poder, foram capacitados. Aqui está a de vocês. Aí vocês só vão completar ali. A pregar, e milhares de pessoas se converteram a Deus. Depois tem, número 2, elimine os números e descubra a frase secreta. A frase é: Deus quer que vivamos em comunhão com os irmãos. Número 3, coloque a letra de cada frase no círculo que corresponde à figura escrita, para você colocar a sequência da história aqui, certo? Você sabia? O nome Atos dos Apóstolos foi escolhido para esse livro da Bíblia porque o livro narra os eventos de como a igreja foi estabelecida, ou seja, os atos feitos pelos apóstolos, que tinham a missão de edificar a igreja que prega a salvação por Jesus Cristo. Nossa, essa foi o lugar de comunhão. A igreja, um lugar de comunhão. Que possamos logo voltar, né, para nos reunirmos, nos encontrar ali nessa igreja, nesse lugar de comunhão. Que possamos logo olhar, abraçarmos os nossos irmãos e matar essa saudade, né, que é muito importante a gente estar ali em comunhão com os irmãos e tudo mais. Amém. Beijos. Vamos lá então aprender a música lá do Salmo 133, no versículo 1. 3 e 4 e... Como é bom, agradável, que o povo de Deus viva unido como se todos